Eu acordei hoje com um pensamento e fiz uma oração. Senhor, o que queres da minha vida? Como eu posso te servir mais, te agradar? Como eu posso fazer a minha vida valer a pena? E eu estendi a minha oração às pessoas que me ouvem, seja aqui no Paraná na Graça, ou os pastores da Igreja da Graça aqui no Paraná, os obreiros, os membros da nossa sede estadual. Porque é fato que essa vida vai passar, está passando muito rápido, como diz o Salmo 39. É muito rápido, é breve, é efêmero, é passageiro. E quando nós chegarmos lá no grande dia do juízo, o que responderemos a Deus quando Ele nos perguntar o que você fez com a sua vida? E aí orando assim, falando com Deus, me veio ao coração o profeta Isaías, capítulo 6, se você puder abrir comigo no profeta Isaías, capítulo 6, do verso 1 até o verso 8, nós temos aqui o chamado de Isaías, o chamado eficaz da graça de Deus ao coração daquele homem que foi e é considerado, por quem estuda a Bíblia, como o profeta mais iluminado do Antigo Testamento. Esse homem que profetizou a vinda de Jesus, praticamente 700 anos antes de Jesus nascer, coisas tão peculiares sobre Cristo que nem ninguém imaginava que aconteceria e que aconteceu assim na íntegra, sem nenhum tipo de erro, até em relação à cidade onde Jesus nasceria, o que ele faria, enfim. Esse homem não era um homem perfeito. Quando ele foi chamado, ele estava numa condição muito ruim. Na verdade, a nação vivia um tempo assim conturbado. Olha aí, você já tem no rodapé a referência, está escrito que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sobre um alto e sublime trono e o seu séquito enchia o templo. Eu já preguei isso aqui uma ou outra vez e é bom para a compreensão, depois se você puder ler, 2 Crônicas 26, você vai aprender um pouquinho sobre o rei Uzias. O rei Uzias reinou em Judá 55 anos e a primeira parte do reinado dele foi muito especial. Ele foi assim um rei muito sagaz, ele foi um rei muito inteligente, ele trouxe muita prosperidade para a nação. E ele era muito amado, muito querido pelo povo de Jerusalém. Só que no final da vida dele, ele descambou para o lado errado. Ele quis se meter nas questões do templo e ele ficou leproso por conta disso. E os últimos 2 anos da vida dele, ele passou doente. E ele foi inclusive excluído da casa de Deus. Assim, teve uma morte muito difícil. É óbvio que aquilo trouxe uma consternação para a nação. Por quê? Imagine uma pessoa muito boa, conhecida, uma pessoa que todos conheciam e que no final da vida tem uma queda, um deslize e passa seus últimos dias numa situação deplorável. Tinha gente muito triste por aquilo. É como se você tivesse, por exemplo, um filho que fizesse algo muito errado e aquilo machucasse o seu coração. Agora, enquanto a nação estava triste, consternada, estava quebrantada pela história daquele monarca que se perverteu, o Isaías estava em comunhão com Deus e ele viu o Senhor. Eu entendo, e eu quero deixar isso aqui para você meditar, é assim, enquanto todos olhavam numa direção, e tem a ver com o nosso cenário atual, político, social, econômico, partidário, nessa briga de esquerda e direita,
Isaías estava, vou usar essa expressão assim, numa outra vibe. Ele estava bem espirituoso, reflexivo, talvez orando sobre tudo aquilo que estava acontecendo à nação. E foi quando então ele recebeu uma visão de Deus. Você quer uma visão de Deus? Ao invés da visão dos homens? Você quer uma palavra de Deus ao invés de uma palavra de homens? Você quer uma solução divina ao invés das muitas soluções que não resolvem nada que os homens oferecem? Então você precisa ver Deus. A visão dele tinha serafins que estavam acima, os serafins tinham asas, ele conta isso no 2. No verso 3, eles clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Porque quando uma pessoa tem uma visão do Evangelho, do Cristo, da palavra, das Escrituras, ela consegue enxergar o que ninguém está enxergando. Porque, como eu disse, as pessoas estão olhando todas numa direção, alienadas até. Estão envolvidas, e repito, no caso do Brasil, essa briga política, essa tensão política, porque a impressão que eu tenho, espero que você não me interprete mal, mas é que nós estamos à beira de uma guerra civil. É a impressão que eu tenho. Até as pessoas de religião, católicos, evangélicos, que são das religiões maiores aqui do Brasil, por assim dizer, envolvidas até ao talo nisso, e brigando. Nós tivemos aí, esses dias, a marcha para Jesus. Bom, fizeram da marcha um palanque político. Eu acho que não devíamos mexer com isso. É claro que nós temos que nos posicionar, mas às vezes a gente acaba dando voz para quem não deveria ter voz, pelo menos não nas nossas trincheiras. Quem tem que falar dentro dos muros da igreja é o Espírito Santo, e mais ninguém. Ou eu estou errado nisso? Ou estou equivocado nisso? Ou você imagina Jesus deixando o púlpito? Ele, Jesus, você consegue imaginar Jesus nos evangelhos saindo do púlpito e deixando outras pessoas assumirem o púlpito? Ele não deixava nem os apóstolos assumirem o púlpito dele, quem dera pessoas que não eram para estar ali. Não naquele lugar, elas podem estar no meio do povo, ouvindo a palavra, aprendendo o evangelho, se convertendo, mas não com voz no púlpito de Jesus. Bom, é só um comentário. O que eu quero que você entenda é isso, é que precisamos de uma visão da glória de Deus. Enquanto as pessoas estão se digladiando com coisas que não vão trazer nenhum tipo de benefício, nem para elas, nem para ninguém, a exemplo de Isaías, nós precisamos ter uma visão de Deus, que culminou no versículo 5, com ele dizendo: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Ai de mim, porque agora eu consigo enxergar, eu estou aqui metido com essas coisas, envolvido com isso, me dedicando a isso. Agora, a minha visão do céu me mostra que eu sou um homem de lábios impuros, que eu estou falando um monte de besteira aqui, que eu estou falando um monte de coisas sem sentido. Por quê? Porque eu estou no meio desse povo. Ora, enquanto nós estivermos, eu falo aos pastores, eu falo aos obreiros cristãos, eu falo aos verdadeiros filhos e filhas de Deus, que querem servir a Deus de verdade. Enquanto nós ficarmos envolvidos com as pessoas que estão dedicadas às coisas contemporâneas, nós vamos falar igual a elas. Nós vamos usar os jargões delas, os clichês delas, nós vamos, como se diz, dançar conforme a música.
Agora, quando eu espero em Deus e na sua graça, que eu e você e todos tenhamos uma visão da glória do que Deus quer para nós, enquanto cristãos, dentro daquele princípio de Jesus, sal da terra, luz do mundo, pessoas que estão aqui em Deus para fazerem a diferença. Na hora que nós tivermos uma visão da glória, da comunhão com Deus, nós também vamos enxergar os nossos erros e os erros que nós estamos cometendo sob influência das pessoas que estão à nossa volta. Por quê? O que está claro aqui é que Deus não queria que as pessoas influenciassem Isaías, mas que Isaías influenciasse as pessoas. É o sal da terra que dá sabor, que tempera a terra, e não a terra que extingue as propriedades do sal. É a luz que dissipa as trevas, e não as trevas apagam o brilho da luz daqueles que servem a Deus. Aí o texto diz que um dos serafins voou, veio na direção de Isaías, no verso 6, tirou uma brasa viva do altar, tocou a boca de Isaías e disse: isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Na nova aliança, é claro, é simples, é óbvio, é o sangue de Jesus. E aí nós temos que ser lavados no sangue de Jesus, no olhar, no ouvir, no falar, no agir. Nós temos que passar pela lavagem da regeneração, como está dito no profeta, ou no livro de Hebreus. A lavagem da regeneração, pelo sangue de Jesus. Nós temos que ser completamente purificados no nosso entendimento, as nossas percepções, os conceitos que temos, os valores que temos, as impressões que nós temos da vida. Tudo em mim, você, nos cristãos verdadeiros, tem que sofrer completa e total influência do reino de Deus. Porque na hora que isso acontecer, nós estaremos preparados para fazer a obra de Deus. E daí veio uma voz. Depois disso, eu ouvi uma voz, a voz do Senhor, que me dizia: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Pense nos processos. Estão todos envolvidos, consternados, tristes pela morte do monarca, e de repente Isaías tem uma visão do céu. Nessa visão, ele entende coisas que ninguém entende, ele vê coisas que ninguém vê. Ele ouve os serafins dizendo que Deus é santo e santo e santo, e que a glória de Deus está sobre toda a terra. Aí ele se percebe um homem pecador, um homem de lábios impuros, um homem desperdiçando a vida, um homem que usava sua boca, sua energia, suas habilidades, suas aptidões para o mal. Por quê? Porque ele está sob influência daquela sociedade pecadora. Mas então ele é purificado na boca, mas a boca fala do que o coração está cheio, ou seja, há uma purificação do coração de dentro para fora. Aí sim Deus o convoca para uma missão. E ele deveria ir, como você poderá ler até o versículo 13 depois, e anunciar a palavra. O maravilhoso livro do profeta Isaías são profecias que aconteceram naqueles dias mesmo do profeta Isaías, algumas outras que se cumpriram em Jesus, nos dias de Cristo, e outras que ainda vão se cumprir no futuro. Tem muitas profecias apocalípticas aqui no livro do profeta Isaías, que foi escrito há 2.700 anos atrás. Esse homem viveu há 2.700 anos atrás e há palavras que ele profetizou para a humanidade que ainda não se cumpriram. Por quê? Porque ele deixou-se moldar para ser usado por Deus. Deus
Deus está separando os seus. Deus está escolhendo os seus dentre essa nação, essa sociedade, esse povo. E Ele escolhe os piores mesmo. Ele escolhe os mais vis, os mais pecadores, os mais sujos, para serem seus ministros. Espero em Deus e na sua graça que você seja um destes. Amém?